Olá pessoal, essa atividade é uma atividade de conclusão da disciplina de Psicologia do Desenvolvimento, né? Aqui do curso de Matemática, né? Ao qual eu queria abraçar as professoras Ivânia Maria e Joyce Maria, que são nossas formadoras, tá? Esse trabalho tem a proposta de refletir sobre o desenvolvimento humano, né? Os teóricos que estudaram e fizeram abordagem do desenvolvimento humano. A nossa equipe é formada por mim, José Carlos, e Franciana que vai nos ajudar a concluir o trabalho. Então, o trabalho ele tem uma abordagem especificamente sobre o teórico Jean Piaget. Bom, vamos falar agora um pouquinho, antes da gente entrar no método da pesquisa de Piaget, vamos falar um pouquinho sobre o Piaget, o pesquisador, né? Piaget nasceu na Suíça em 1896, né? Filósofo, biólogo, enfim, se especializou em diversas áreas do conhecimento humano, né? E seu conhecimento sobre biologia fez com que ele tivesse mais atenção, o foco das suas pesquisas fosse o desenvolvimento cognitivo, né? Desenvolvimento humano. Sua teoria, a teoria que Piaget desenvolveu, ela é também conhecida como a teoria construtivista, né? Ou seja, uma teoria em que pressupõe, uma teoria que mostra que o indivíduo constrói o seu próprio saber, né? O indivíduo ele é protagonista da sua aprendizagem, do seu saber, e não aceita aquilo que é imposto, que vem de fora, principalmente a infância, né? Ele realizou essas pesquisas que ele desenvolveu sua teoria foi através da observação, né? Uma pesquisa de forma empírica com seus filhos, com as suas filhas, né? Na Suécia. Sua teoria também é conhecida como teoria da psicologia genética, né? Essa teoria ela é fundamental para compreender as práticas pedagógicas. Essa teoria também é denominada como teoria construtivista, como eu já falei, pela relevância, né? Pela importância do indivíduo na construção do seu conhecimento. Então, ele apresentou sua teoria que o desenvolvimento acontecia em 4 etapas diferentes. Então, vejamos agora quais são essas quatro estágios do desenvolvimento humano, segundo Piaget. Bem, pessoal, vamos agora fazer uma abordagem sobre cada estágio do desenvolvimento conforme a pesquisa de Piaget, conforme a sua teoria. Bom, o primeiro estágio é denominado estágio sensório-motor, de 0 a 2 anos de idade. Nesse estágio, predomina o desenvolvimento das percepções sensoriais e dos movimentos. A exploração manual e visual da criança acontece naturalmente, através de ações como agarrar, sugar, atirar, bater, chutar, engatinhar, entre outras coisas, entre outras atitudes que provocam o movimento da criança.
Bom, pessoal, nesse estágio, uma característica marcante é o fato da criança se perceber como um ser separado da mãe. Ou seja, ele descobre gradativamente seu corpo e como um outro indivíduo, e se vê como um outro indivíduo no mundo que o rodeia. Vou dar um exemplo com o Carlos Júnior, meu filho. Carlos Júnior, com 6 meses de idade, entre 6 e 7 meses de idade, quando ele aprendeu a dar tchau, ele aprendeu a dar tchau olhando para a sua própria mão. Então foi um momento assim marcante que eu não esqueci como pai, que eu percebi, né, que a partir dali ele começava a se enxergar como um outro indivíduo, né? Um outro indivíduo, que é uma característica muito forte aqui no primeiro estágio. Primeiro estágio, que é denominado sensório motor. Então a criança vai se perceber como um outro indivíduo. Nesse primeiro estágio, a criança ela pronuncia alguns sons, né, algumas palavras, mas ainda não consegue entender, compreender ou falar com clareza. Fala, macaco. Cadê? Fala. Viu? Fala. Bom, com o Cauã aqui, vamos encerrar esse primeiro estágio, né? Para a gente fazer uma abordagem agora sobre o segundo estágio. Bom, vamos agora mostrar para vocês como Piaget ele aborda o segundo estágio, né? O segundo estágio do desenvolvimento humano, que é o estágio pré-operatório, de 2 a 7 anos de idade. Bom, nesse estágio, a lógica infantil realiza um salto, descobre os símbolos e a aprendizagem da fala, né? O período dos porquês. Galera, vale lembrar o seguinte, muita gente acha que a criança aprende a falar no primeiro estágio. Na verdade, ele aprende a pronunciar algumas palavras, mas a sua fala, a sua linguagem, né, a comunicação propriamente dita, ela de fato é desenvolvida nesse estágio, né? Um estágio pré-operatório de 2 a 7 anos de idade. Esse período é muito marcado pelo período dos porquês, né? Aquele momento em que a criança pergunta por que isso, por que aquilo, né? Uma forte característica dessa etapa é o egocentrismo, pois a criança acredita que tudo está centrado em si mesmo. Pensa a partir dele mesmo. Exemplo, a mãe, a professora, os brinquedos. Bom, galera, aqui também essa característica ela é muito presente nessa etapa, né? Nessa etapa de vida. A criança ela é extremamente egocêntrica, né? Ele acredita que todo o que circula vive em torno dele. Ele não aceita dividir a mãe, não aceita dividir a professora, os seus brinquedos com um coleguinha. Enfim, é como se o mundo fosse centrado para si mesmo. Oi galera, meu nome é Gustavo, eu tenho 7 anos e vou montar um quebra-cabeça do meu tio e da minha tia, Zé Carlos e Dalvinho.
Bom, pessoal, aqui é o Gustavo, como ele já se apresentou, é uma criança, né, de 7 anos de idade, já no fim desse período, né, o estágio pré-operatório. A gente percebe já que ele tem habilidade, né, com os objetos, né, já consegue identificar e simbolizar as coisas que o cercam. Veja que a linguagem dele também já está bem desenvolvida. Gustavo, eu vou te fazer uma pergunta. Oi. Você tem ciúme dos seus brinquedos? Não. Você gosta de dividir seus brinquedos com os colegas? Sim. Divide? Uhum. Bom, pessoal, o Gustavo ele falou que não é egocêntrico. Ele não tem essa característica do egocentrismo. É que o Gustavo está saindo dessa segunda etapa, desse segundo estágio do pré-operatório. Mas lá no início, aos 3 anos de idade, com certeza ele tinha dificuldade de aceitar, de dividir seus brinquedos com os brinquedos do colega. Agora ele já consegue se socializar com os colegas, consegue se juntar, se unir com os coleguinhas e formar grupinhos na sua sala. Eu tenho certeza, Gustavo, na sua sala de aula você tem seus coleguinhas que você dá mais atenção? Uhum. Tem, né? Tem ciúme de algum colega, Gustavo? Algum coleguinha que você prefere evitá-lo? Não. Não? Gosta de todos os colegas? Mais ou menos. Mais ou menos, né? Então quer dizer que existe a sua turminha e existe a outras turminhas, não é? Uhum. Ah, muito bem. Então continue a montar o quebra-cabeça do tio Zeca e da tia Dalva, tá? Uhum. E aí, Gustavo, tá gostando dessa atividade do quebra-cabeça? É difícil? Ela é difícil? Você pode falar o que representa esse quebra-cabeça para você? A minha tia e o meu tio. Muito bem. Gustavo, deixa eu te fazer uma pergunta. O que foi que você aprendeu? Você lembra de alguma coisa que você aprendeu algum tempo atrás? Eu com 6 anos aprendi a amarrar com o cadastro com o meu tio. Os cadastros do tênis? Foi? Com 6 anos? Meu filho tinha 6 anos. Você pode mostrar ao tio Zeca como é que você faz isso? Sim. Como é que você faz isso hoje? Ó. Vá dizendo como é. Vou mostrando aí. Eu estou filmando. Põe assim e depois pega assim. Põe eles aqui embaixo e puxa esses dois. Aí vai ficar assim. Aí pega esses bichos aqui, droba assim e assim. Depois pega esses dois e põe um embaixo do outro. Depois puxa. Pronto. Muito bem, Gustavo. Obrigado, tá, pela demonstração. Eu queria lhe agradecer, tá? Queria lhe agradecer. Você quer terminar o quebra-cabeça? Uhum. Pois termine aí o quebra-cabeça. Queria lhe agradecer pela participação aqui do vídeo e ajudar a gente com essa atividade, tá bom? Sim. Obrigado. Bem, pessoal, com essa atividade aí do Luiz Gustavo, né? A gente encerra aqui a nossa participação na atividade com a apresentação aqui do segundo estágio do desenvolvimento humano. Agora nós vamos com nossa amiga Franciana, que vai conversar com vocês sobre o terceiro e quarto estágio do desenvolvimento segundo Piaget. Olá, continuando o nosso trabalho sobre o Piaget, eu fiquei com as 2 últimas etapas ou fases, o operatório concreto e o operatório formal. O operatório concreto, que vai dos 7 anos até os 11 anos de idade da criança. Essa etapa recebeu este nome porque a criança age sobre o concreto, o real e o visível. Diminui o egocentrismo, que vai sendo substituído pelo pensamento operatório. Ela começa a ver as coisas a partir das perspectivas de outras pessoas. E também acontece o processo do pensamento lógico, a criança sendo capaz de ordenar, agrupar as coisas em sua volta. A criança também começa a desenvolver, nesse período, um senso moral
juntamente com um código de valores. O último estágio ou fase de Piaget, o operatório formal, que vai dos 12 anos em diante. Isso não quer dizer que a criança vai se tornar adulta de imediato. Nesta fase, a criança se torna capaz de raciocinar logicamente, mesmo que o conteúdo do seu raciocínio seja falso. Surge a determinação da realidade, tendo como base o caráter hipotético dedutivo, representando a última aquisição mental, quando o adolescente se liberta do concreto. Assim, ele se torna capaz de pensar abstratamente e compreender o conceito de probabilidade.